Bom dia para quem está me escutando ao vivo, está me vendo ao vivo. Boa tarde, boa noite para quem vai consumir esse conteúdo depois. Seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Patrimônio Preservado, um espaço que eu criei para falar sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório sem juridiquês, com uma linguagem acessível e convidando profissionais gabaritadíssimos da área, profissionais assim extremamente competentes, para passar a visão deles, passar o posicionamento dele de alguns temas que eu trabalho com vocês aqui. Hoje, mais uma vez, eu estou trazendo uma pessoa especial, uma pessoa extremamente competente, uma advogada de assim muito conhecimento da área, que é a doutora Karina Jabor, de São Paulo, para a gente conversar um pouquinho sobre planejamento patrimonial, sobre holding familiar no estado de São Paulo, porque como vocês estão acompanhando aqui essa série, eu estou fazendo uma série de demonstração de como é o sistema em diversos estados aqui do Brasil, porque eu faço parte de um time que ele é nacional, é um time de mais de 1.200 advogados que trabalham no Brasil inteiro, com o mesmo sistema que eu aplico para vocês aqui no Rio de Janeiro, só que cada estado tem sua peculiaridade, cada cidade de determinado estado tem sua peculiaridade, e em São Paulo, uma pessoa que domina completamente o sistema é a doutora Karina Jabor, que eu vou trazer ela agora aqui para vocês. Seja muito bem-vinda, doutora Karina. Como vai? Obrigado aí pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público, para eles te conhecerem um pouco melhor, né? Bom dia, Alex, tudo bem? Boa tarde, boa noite aí para o pessoal que vai assistir depois. Primeiro, eu queria agradecer por essa oportunidade e pelas considerações iniciais. É muito bom, fiquei muito contente de ter sido convidada por você para participar desse podcast, porque só pessoas assim de alto nível que estão sendo convidadas. Então, eu me sinto muito feliz com esse convite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Karina Jabor, eu sou advogada, especialista em direito tributário e planejamento patrimonial da família, e atuo aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho um escritório, KJ Advogados, aqui no bairro da Moca, em São Paulo, zona leste central ali, quase no centro, né? Mas ainda é zona leste. Que bom. Então é isso. E lembrando, os contatos da doutora Karina vão ficar aqui na descrição desse vídeo. Se você é de São Paulo, seja do interior, seja da capital, e quer mais informações extremamente objetivas e competentes sobre o sistema de planejamento patrimonial para a sua família em São Paulo, não deixe de entrar em contato com ela. Todos os contatos dela vão estar aqui na descrição desse vídeo. Tudo bom? E vamos, né, direto para a massa aqui, porque eu sei que o seu tempo aí é precioso. Mais uma vez agradeço aí a disponibilidade da doutora Karina. A nossa ideia é conversar sobre o sistema de holding familiar, especificamente no estado de São Paulo. A semana passada, eu fiz um encontro desse com o doutor Bruno Rocha, que é até um colega nosso de Minas, do nosso time, e eu vou conduzir mais ou menos na mesma pegada. O sistema de holding nada mais é do que uma pessoa jurídica que é implementada de forma especialíssima, não é só uma pejotização, até como a doutora Karina já falou numa das redes sociais dela, é uma pessoa jurídica constituída de forma especial, mas ela começa com a constituição e a integralização do capital. E nessa integralização começa a ter algumas diferenças de cidade para cidade e de estado para estado. Como é que funciona esse início da criação da holding aí no estado de São Paulo? Bom, até pouco tempo atrás, nós estávamos conseguindo fazer essa integralização do patrimônio aqui na cidade de São Paulo, sem nenhum problema em relação a essa discussão famosa sobre o ITBI. Muitas pessoas acabam ficando com medo de constituir o sistema de holding por conta do ITBI, por ter que pagar o ITBI. A gente sabe que teve um julgamento no final do ano passado, que encerrou em setembro do ano passado, acerca do ITBI na integralização de patrimônio, de imóveis, né? Quando você constitui uma empresa e vai integralizar o capital social dessa empresa com imóveis. Então, houve uma discussão acerca de cobra-se ou não o ITBI.
E essa decisão ela foi muito mal interpretada pelas prefeituras, do ponto de vista do contribuinte. Lógico, do ponto de vista da prefeitura, ela fez uma interpretação ótima para o bolso dela, onde ela achou uma interpretação que coubesse essa cobrança, que é o que? A discussão se paga o ITBI entre a diferença do valor que está declarado no imposto de renda da pessoa e o valor que a prefeitura entende como sendo o valor venal ou valor de mercado do bem, né? Isso tem gerado diversos problemas. Até então, em São Paulo, nós não estávamos tendo esse problema, mas veio uma instrução normativa em maio, que começou a ser implementada agora, recentemente, e a prefeitura também passou a adotar essa postura de cobrar. E por que eu falo essa questão de diferença, né? A gente utiliza, quando a gente vai fazer a integralização de um patrimônio numa pessoa jurídica, a gente utiliza o valor que o sócio declara no imposto de renda dele, que normalmente é o valor de aquisição. A gente consegue fazer algumas atualizações desses valores quando a gente faz reformas, benfeitorias, ou mesmo quando você tem um imóvel financiado que você pode somar o valor da prestação que você pagou ao longo daquele ano, né? Você consegue agregar isso ao valor do imóvel que está declarado no teu imposto de renda. Fora isso, a maioria das pessoas compra o imóvel e deixa aquele valor histórico lá até o dia que ela for vender aquilo, se é que ela vai vender algum dia. E aí o que acontece? A gente utiliza esse valor como base para a integralização do capital social na pessoa jurídica. Só que as prefeituras normalmente consideram o valor venal o valor um pouco maior, que é o valor que ela utiliza ou para o ITBI ou para o IPTU, né? Depende. Tem prefeituras que têm valores diferentes, tem prefeituras que têm o mesmo valor. E aí a prefeitura, como esse valor normalmente da prefeitura começa a ser um pouco maior, ela fala assim, opa, peraí, eu entendo que o valor é um pouco maior, vou te cobrar o ITBI sobre a diferença, porque o STF disse que sobre a diferença, o que excede o capital social, não estaria acobertado pela imunidade. Tem essa discussão. Até fiz um vídeo falando sobre isso, né, Alex? Acho que você até fiz um vídeo falando sobre isso. E, na verdade, não é isso. Não foi esse o entendimento do STF. Mas a gente tem que encontrar soluções para não deixar de lado o sistema de holding, porque é um benefício muito maior implementar esse sistema que apenas você falar, tem o ITBI vai atrapalhar. O ITBI é uma coisinha desse tamanho, perto de todos os benefícios que a gente tem no sistema. Então, aqui em São Paulo, a gente começou a ter essa situação, mas a gente já percebeu que o tribunal está rechaçando essas cobranças da prefeitura, né? Tanto aqui em São Paulo quanto em outras prefeituras do estado. Então, recapitulando para o pessoal, a primeira discussão é essa questão do valor do imposto de renda ou do valor de mercado, que é uma discussão que é oriunda de um entendimento do STF, da interpretação de um julgado do STF de forma equivocada pelas prefeituras, e já é a primeira grande diferença entre você constituir um sistema aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho e faço a criação para os meus clientes, para o estado de São Paulo, que é onde você trabalha, que aqui a gente pode ainda, com bastante benefício para o cliente, fazer aquele sistema de holding clássica, que é só da empresa cofre, que é só uma pessoa jurídica. Aí, quando o cliente tem a questão de aluguel de imóveis, faz a sociedade operacional, mas assim, a estrutura básica é a holding cofre. Já em São Paulo, avançando aqui na nossa conversa, ela precisa de umas técnicas um pouco mais elaboradas, né? Umas técnicas que aqui no Rio de Janeiro a gente só apresenta para o cliente quando ele tem um patrimônio que justifique a implementação do sistema mais elaborado. Mas, normalmente, a gente tende pela simplicidade aqui, porque é uma coisa um pouco mais comum de acontecer. Mas aí a gente já tem que partir para um meio termo, né? Para técnicas mais elaboradas. Como é que funciona essa questão para a gente driblar esse primeiro passo aí do TBI sem necessidade de entrar no Poder Judiciário e dando 100% de segurança para o nosso cliente? Olha, na verdade, aqui o que a gente tem utilizado, que tem funcionado mais, que eu acho que é mais tranquilo realmente, é a questão
de se buscar um respaldo pelo Poder Judiciário, porque por mais que a gente fale que o Poder Judiciário demora, sim, demora, nesses casos ele tem se mostrado um pouco rápido, tá? Através do mandado de segurança, tem se mostrado uma saída muito rápida para se conseguir. Mas, lógico, a gente tem que verificar caso a caso, cada cliente, porque tudo depende do valor do patrimônio daquele cliente, tudo depende se o cliente tem dinheiro para já adiantar esse depósito, porque ele consegue adiantar esse valor, deixar depositado judicialmente, por exemplo, você consegue seguir com o processo de holding, independente da decisão. Então, e também isso não vai afetá-lo caso o processo venha a ser julgado improcedente, que é difícil de acontecer, a maioria tem, desculpa, a maioria tem sido decisões favoráveis, então a gente consegue seguir com o processo, né, de implementação da holding, independente da decisão judicial. Quando o cliente não tem essa condição de depositar, aí a gente fica dependendo de liminar. E isso é um pouco temerário, né? Porque pode ser que seja concedida essa liminar, mas que seja cassada lá na frente. E se houver essa cassação, aí o cliente precisa recolher o tributo com os encargos, enfim, com multa, juros. Aí já tem que se estruturar um pouquinho melhor, né? Mas existem algumas manobras contábeis também que a gente tem estudado para poder fazer essa implementação, que ainda estão em fase aí de uma análise mais aprofundada, mas que também será uma solução muito boa para a gente conseguir ajustar certinho, né? A gente está em fase de estudos e tudo mais, mas se a gente conseguir ajustar, eu acredito que vai ser uma solução muito boa fora do Poder Judiciário para a gente driblar essa questão do ETBI. Lembrando que eu e a doutora Karina, nós fazemos parte do time Holding Brasil, que é um grupo, eu vou botar um grupo seleto de advogados, embora não sejamos poucos, nós somos aí um pouco mais de 1.200 advogados, que trabalham no Brasil inteiro, que estudam profundamente esse tema de planejamento patrimonial, que estudam profundamente esse tema de holding, e nesse grupo, além de advogados, tem contadores, tem economistas que estão trabalhando esse sistema conosco. Então, assim, cada passo que nós damos na implementação do sistema de holding familiar são passos que são galgados com muito estudo, com muita profundidade de entendimento. Mas interessante, que legal. Mas partindo para o desenvolvimento do sistema. A gente aqui no Rio de Janeiro, a gente pode trabalhar com um sistema que é o sistema simples, de uma célula só, que é a célula cofre, um sistema de 2 células, que é um sistema que pode ser implementado com ou sem o endereço fiscal mais vantajoso, que a gente hoje em dia usa Manaus para fazer isso, e o sistema de 3 células, que é o sistema hoje, com a total segurança que a gente dá para o cliente, o mais complexo, que aí demanda aí um patrimônio um pouco mais considerável para poder fazer esse tipo de implementação. Aí em São Paulo, o que tem sido mais aceito pelos clientes? O que você consegue trabalhar melhor com os clientes? Olha, por incrível que pareça, os clientes têm aceitado melhor o sistema mais complexo, né? Embora o sistema mais simples, a gente fala... E a gente... É bom deixar claro, né? Sistema simples ou complexo do ponto de vista do trabalho do profissional, porque para a família, tanto vai importar se é uma célula, 2, 3, 4, enfim. Quem vai ter o trabalho, quem vai ter a complexidade na elaboração, vai ser o profissional. É bom a gente deixar claro, porque às vezes a gente fala, é mais complexo, a pessoa já fica, ai meu Deus, eu vou ficar com medo de fazer. Não, a família não vai sentir nada. Quem vai ter o trabalho vai ser o profissional, porque você vai ter que constituir uma empresa, ou 2, ou 3, e organizar esse planejamento dentro dessas empresas. Mas, por incrível que pareça, talvez por conta da economia tributária que gera, o sistema de 3 células tem sido mais aceito aqui em São Paulo, pelo menos pelos meus clientes. Todas as holdings que eu fiz até agora, 100% os clientes optaram por fazer num sistema de 3 células. E acredito que por conta dessa economia que a gente sabe que a gente consegue gerar um benefício em relação ao ITCMD muito grande em relação ao sistema de 1 ou 2 células, né? O sistema de 2 células, a gente consegue
Por esse domicílio de Amazonas, a gente consegue reduzir o ITCMD pela metade, porque aqui em São Paulo, a nossa alíquota ela é fixa e é de 4%, é diferente do Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro nós temos já alíquotas que podem chegar a 8%. Aqui não, a gente, por enquanto, ainda tem uma alíquota máxima e única de 4%. A gente tem aí uma previsão de aumento, mas por enquanto é só 4%. Então, do domicílio mais vantajoso para o domicílio aqui de São Paulo, a gente reduz pela metade. Enquanto no modelo de 3 células, a gente pode, dependendo da situação, gerar até uma isenção desse então, acaba sendo muito mais econômico para a família. Que interessante, porque aqui no Rio de Janeiro a gente já tem, tanto é que eu sempre falo nas minhas palestras e onde eu consigo encaixar essa mensagem nas minhas redes sociais, de que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança ou a doação, e a alíquota máxima hoje é de 8%, que é a alíquota do Estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem uma alíquota progressiva de 4% a 8%, só que a faixa de 8% para imóveis no Rio de Janeiro é uma faixa de classe média. Aqui você, a partir de 1.400.000, você já está caindo de montante de patrimônio, você já está caindo no 8%, que é uma faixa muito pequena de volume patrimonial, né? Os clientes que eu pego o planejamento, normalmente eles acabam caindo nessa faixa. Aí, então, São Paulo ainda está 4%. Mas eu tinha visto algum tempo atrás que tinha um projeto de lei que estava encaminhando para 8%, né? Esse projeto de lei, então, ficou, por conta desse período eleitoral, provavelmente, ele ficou aí suspenso a votação. Ainda não foi votado. Alex, eu vou te pedir um segundo, que eu preciso conectar o cabo aqui, senão vai acabar a bateria do meu Não, vai lá, notebook, que eu esqueci. Peraí. Sem problema. Eu esqueci de ligar o cabo, né? Senão nós vamos cair. Pronto. Perfeito, sem problema. Desculpa aí, pessoal, mas são coisas que acontecem no ao vivo, né? Quando a gente está fazendo uma gravação assim, deixei tudo preparado, esqueci de conectar o cabo. Vamos lá, falando da questão do PL 250 de 2020, que é o nosso projeto de lei que vê as mudanças, diversas mudanças no ITCMD aqui em São Paulo. O que acontece? Uma das principais mudanças é justamente a adequação da alíquota para o que a maioria dos estados brasileiros já tem, que é essa alíquota de até 8%. Mas, diferente de alguns estados, a gente ainda vai manter uma faixa de isenção, que ela vai acabar aumentando um pouco, a faixa vai ficar um pouco maior. Hoje a gente tem até 2.500 UFESPs na doação, que isso hoje dá 72.000 e uns quebrados. Então, se você fizer a doação de até 72.500 e pouco, uma coisa assim, você está isento de TCMD, né? Então, essa faixa vai aumentar um pouquinho por conta de aumentarem as faixas de aplicação das alíquotas. Então, para imóveis, até não sei que valor, vai ser a alíquota de 2, daí vai 2, 4, 6 e 8, né? Então, a gente está com esse projeto, dentre outras mudanças, como também está prevendo a aplicação desse tributo no VGBL e PGBL, tá? Que isso vai ser uma briga boa, vai dar uma briga boa isso aí. E tem outras mudanças que estão previstas lá. E a gente está com esse PL desde abril de 2020, né? Começou em abril de 2020. Aí, quando foi em agosto de 2020, nós tivemos um outro PL, que aí mudou uma porção de coisas em São Paulo, não só a questão de TCMD, mas ICMS, várias outras coisas, inclusive de organização de empresas, algumas empresas foram extintas, enfim. E eles tentaram pegar esse PL de março, de abril, e jogar dentro desse PL de agosto para ver se passava. Só que não deu muito certo. Então, pela negociação, como eles precisavam mesmo mexer em questões de ICMS que eram muito mais preocupantes aqui para o Estado, eles fizeram uma negociação e excluíram a parte que tratava do ITCMD para que o projeto pudesse ser aprovado. Só que o PL 250, que é lá de abril, ainda continua. E a gente ainda não tem uma previsão. Ele está ali, vai e volta, mas ainda não tem um prazo para que isso seja votado.
né? É bem possível, sim, que isso seja. Talvez agora, por ser final de ano, acho que eles não vão fazer. Não vão, acho que não vão. Estou torcendo, né, para que não façam isso. Não sei se o ano que vem haverá essa votação. Talvez sim, porque como embora seja ano de eleição, mas a gente não vai ter quer dizer, vai ter eleição para governador também, né? Então não sei, porque não é uma questão de prefeitura, então pode ser que também não aconteça por conta da eleição, porque isso vai pegar mal, né, com o contribuinte. Eu acho que você, num ano de eleição, você aprovar um projeto que vai elevar a tributação, eu acho que isso vai ficar meio ruim para um ano de eleição. Mas a gente não sabe, né? Então, pode ser que seja aprovado ano que vem, pode ser que seja aprovado depois. Eu acredito que será aprovado. Por conta de que o estado de São Paulo, entre a maioria dos estados, ele está muito abaixo, né? A gente está com uma alíquota que é a metade da alíquota vigente no país. E se a gente já tem aí a previsão de aumento até da alíquota máxima, né? Então, que dirá, vai ficar muito para trás São Paulo. Porque o aumento de alíquota, ela depende, em São Paulo, no caso, né, apenas da decisão ali do Legislativo Estadual. Mas eu vou te confessar que quando eu soube da alíquota de ITCMD aí de São Paulo, eu fiquei surpreso, porque assim, vários estados com muito menor volume de negociação de doação ou de inventário usufruem da alíquota máxima. Vários estados até com uma menor capacidade econômica do que o estado de São Paulo. O Rio de Janeiro, por exemplo, desde o início, a alíquota dele era essa faixa aí de 4% a 8%, né? Ele criou uma faixa escalonada, como do imposto de renda, mas que na prática do dia a dia aqui, de quem deixa o imóvel para fazer inventário, dificilmente você foge dos 8%. Mas assim... Desculpa, pode falar. Não, eu fiquei surpreso com isso, fiquei bem surpreso. Eu acho que isso não vai, essa é uma situação que não vai durar muito tempo. Então, sabe que é um argumento que eu acho que é bastante válido, que as pessoas têm que parar para pensar? O forte aqui em São Paulo é o ICMS, como na maioria dos estados, acredito, né? O ICMS. Só que a gente já está no nível, a gente não consegue aumentar mais o ICMS. Então, para aumentar a arrecadação, o Estado tem que ampliar os horizontes e começar a abrir os olhos para outras coisas que ele pode movimentar. E o ITCMD tem se mostrado um tributo que é passível de gerar uma renda boa para o Estado. Então, é por isso que eu acredito que, sim, isso vai aumentar, porque, assim, o Estado consegue gerar mais renda, né? Sem mexer tanto e sem... Porque a gente falando de ITCMD, a gente está falando de doações ou de transmissão causa-morte, que é quando é necessário fazer um inventário. Só que o ICMS é no dia a dia, né? É em qualquer coisa. É que você compra água, bala, qualquer coisa, comida, combustível. Então, você afeta muito mais pessoas num único momento. O ITCMD não, você vai pegando uma parcela da pessoa de pouquinho em pouquinho, mas é uma forma de o Estado aumentar a arrecadação sem dar uma paulada direta assim, no contribuinte, né? Não, e tem um preconceito, que eu não sei quem inventou isso aí, que dizem que o imposto que eles chamam de imposto de inventário, né, que é o ITCMD, né, é imposto para rico, porque só rico tem patrimônio, quando na realidade, aqui no Rio de Janeiro, a experiência que a gente tem é que só quem deixa para fazer inventário é a pessoa que acaba não tendo a informação que a gente leva do planejamento patrimonial, que regra geral é aquele classe média, que às vezes tem um imóvel, uma casa na praia ou na serra, e acaba tendo que vender um desses dois imóveis para concluir o inventário, porque o cara não sabe o tamanho do rombo que isso vai fazer no patrimônio deles. Aí em São Paulo também essa pegada ou não? Não, com certeza. Aqui em São Paulo é exatamente dessa forma. Como quem sofre mais no pagamento de TCMD são as pessoas que têm menos patrimônio. É aquela pessoa que tem uma casa que recebeu de herança, porque o pai morava naquela casa a vida toda, faleceu e deixou para os filhos. E os filhos, às vezes, sem condição, né? Porque a gente tem uma faixa de isenção, por exemplo, aqui em São Paulo, que é a seguinte: até 5.000 UFESPs, né? Se for o imóvel de residência da família, das pessoas que estão recebendo, você tem a isenção.
Mas se ultrapassar esse valor, e se não for o imóvel de residência da família, ou se não for o único, né, a ser doado, também tem essa questão, tem que ser o único, tem que ser o de residência, e até 5.000 UFESPs, tá? Mas se ele ultrapassar, não é 5.000 UFESPs a cota de cada herdeiro, é 5.000 UFESPs o valor total do imóvel. Então, por exemplo, se você tem um imóvel, vamos chutar aqui o valor que eu não vou lembrar exatamente quanto que dá aí a 5.000 UFESPs, tá? Você falou Mas que vamos pensar 2.500 dão mais ou menos 72 mil, 5 mil vai dar 145. Exatamente. Então, você pensar, vamos arredondar para 150, tá? Então, você pensa num imóvel que tem o valor de R$1 milhão, é o único imóvel, tá? E aí faleceu o pai e mãe casados, faleceu o pai. Então, você vai fazer o inventário de R$500 mil, tá? E aí você tem 3 filhos, ou 4 filhos, tá? Vamos pensar, 4 filhos. E aí você fala assim, mas o filho está recebendo R$150 mil, então R$150 mil está dentro da faixa de isenção. Não é assim. Eles consideram o valor total do imóvel. O valor total do imóvel tem que ser 150 mil. Então, não é aquela cota do herdeiro. Isso acaba confundindo muito também. Então, você pensa, um imóvel, a pessoa está recebendo 1/5 do imóvel, está recebendo um terço do imóvel, não é muito, é um valor baixo, mas vai se considerar o valor do imposto sobre a base toda, 1 milhão. Então, você vai pagar, lógico, vai pagar proporcional a 1/5, 1/4 e tudo mais, mas vai pagar, você não fica dentro da isenção. Então, isso dói muito, né? Dói muito no bolso das pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, a faixa de isenção não comporta um imóvel nos bairros, não vou nem dizer melhores aqui, até mesmo em bairros aqui da classe D, não comporta. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é difícil você achar um imóvel, por exemplo, de R$150 mil, né? Aqui na região metropolitana não é muito fácil de você achar. Ou seja, dificilmente você pega um patrimônio que você vai conseguir colocar na faixa de isenção. Acredito que em São Paulo, um imóvel de 150 mil também não deva ser muito simples de achar. Não, até que a gente consegue, tá? Porque aqui em São Paulo ainda não se utiliza o valor de mercado. O que eles utilizam é o valor venal, que na verdade é o valor venal de referência. A gente tem 2 valores venais aqui em São Paulo, um que usa para fins de IPTU e um que usa para fins de TBI. O de TBI, normalmente, ele é maior do que o do IPTU, mas ele não chega a ser exatamente o valor de mercado, ele é um pouco abaixo. E também é uma outra discussão que nós temos aqui em São Paulo, né? Essas bases de cálculos diferenciada, porque valor venal é valor venal, você tem que usar o mesmo conceito. Então, a gente está falando de 2 tributos municipais que, em tese, teriam a mesma base de cálculo, mas na prática não tem, porque a prefeitura utiliza valores diferentes. Mas aqui no Rio de Janeiro, eles usam um artifício que eu acho até um pouco mais cruel. Aqui eles usam o valor venal do ITBI com um multiplicador. Aí vai depender, o multiplicador não é nenhum único, depende do local do imóvel, depende da área, não só do local do bairro, mas também da cidade. Então ele vai pegar a tabela de ITBI e vai multiplicar por 2 aquele valor venal, podendo chegar até 3 vezes o valor venal. É uma coisa bem cruel aqui no Rio de Janeiro. Tem essa questão. Linha. Às vezes, um valor venal de um imóvel que é mais afastado do centro, você até consegue, a gente tem aqui regiões onde você consegue ter essa isenção, mas aí a gente está falando de imóveis em locais bem afastados, na periferia mesmo, a gente não está falando da classe média, a gente não está falando da maioria das pessoas, não é a maioria das pessoas. Então, a maioria, às vezes, você passou um pouquinho daquele valor, sabe? E você já fica fora da faixa de isenção, já tem que recolher o tributo. Então, é muito mais difícil para as famílias de classe média baixa, você conseguir pagar esse imposto do que para famílias que têm dinheiro. Para famílias que têm dinheiro, para eles isso não vai afetar. A gente está falando de 4% de um imóvel ou de alguns imóveis, isso não vai afetar a condição deles, eles não vão empobrecer por causa disso. Agora, muitas pessoas aqui em São Paulo deixam de fazer um inventário, por exemplo,
porque fala, nossa, eu vou ter que gastar um dinheirão com esse imposto e eu não tenho dinheiro, então deixa. E o que acontece? Vai deixando, vai passando de geração em geração e vai ficando, só vai transmitindo a posse, né? E não consegue regularizar. Então, quando vai vender o imóvel, tem um prejuízo enorme. Enfim, é bem complicado isso. Aqui no Rio de Janeiro, eu estou fazendo um trabalho que, infelizmente, deixou-se cair. Na realidade, até sendo mais preciso, é um trabalho que eu peguei, não dava para fazer o sistema de holding, porque era o inventário do inventário do inventário. Era a terceira geração que morreu e o imóvel ainda estava no nome da primeira. E aí, no final das contas, uma solução que a gente levou foi vender uma uso capião para o cara. E aí a pessoa perdeu metade do preço do imóvel, porque não tinha como regularizar. Quando você começa a ter inventário em cima de inventário para ser registrado, não sei como é que é em São Paulo. Aqui no Rio é praticamente impossível de você conseguir fazer isso. É praticamente impossível. Com certeza, com certeza. Mais fácil regularizar por uma uso capião e segue o baile. Segue o baile. Exatamente. Então, mas aí a pessoa perde tempo e dinheiro, né? Porque ela vai ter que entrar com uma ação de uso capião, que sabe-se lá quanto tempo vai demorar, e ainda vai perder tempo e vai perder dinheiro. Vai ter que contratar, vai ter que gastar com esse processo e você não vai conseguir fazer um processo desse pela justiça gratuita, dificilmente, pelo menos aqui em São Paulo não sei aí no Rio de Janeiro, mas você vai perder muito mais, né, tempo e dinheiro, e talvez uma negociação que você tivesse para aquele imóvel, alguém interessado em comprar, tal, vai olhar aquele imóvel naquela bagunça e vai falar, não quero me meter nesse rolo, vai deixar para lá e você perde a oportunidade. Normalmente, quando chega nesse ponto, quem vai comprar é um investidor, que aí vai fazer o papel de investidor dele, vai jogar o preço lá no chão. O caso que eu estou trabalhando é esse, né? Um imóvel até bem localizado, mas que a pessoa já começou a negociação dela jogando na mesa 50% do valor do imóvel, e tudo bem, assim, faz parte do cara. Eu até tenho conversado com as clientes, né? São duas senhoras. Olha, não tem muito, porque é melhor você ganhar alguma coisa do que perder tudo, porque esse imóvel, se for ficar para a quarta geração regularizar, aí não vai ter regularização possível, não vai rolar, não vai conseguir. Um resumo, então, para a gente, até porque nosso tempo já está acabando, mais uma vez, eu só tenho a agradecer a generosidade que você teve de participar aqui comigo. Um resumo, então, do sistema em São Paulo seria como você resumiria rapidamente aqui a implementação do sistema aí da melhor forma para um cliente que te contacte? Bom, tudo depende do patrimônio do cliente, né, Alex? Uhum. Você sabe bem disso, mas para a gente poder resumir, eu acredito que a gente consiga realizar muito bem o sistema, tanto do domicílio mais vantajoso, quanto do modelo de 3 células. São ótimos formatos para implementar um sistema de holding familiar aqui em São Paulo, onde a gente consegue fazer uma redução do ITCMD para um benefício maior para a família e de forma muito segura e muito tranquila, porque são modelos que têm a mesma proteção patrimonial, a mesma segurança na execução, são modelos muito confiáveis, né? São bem tranquilos de se realizar. Essa é a palavra-chave. Exatamente, confiáveis. E eu acho que são estruturas muito melhores, inclusive até o de uma única célula, se a gente for pensar comparativamente a um processo de inventário e a todos os benefícios que a holding familiar traz, porque a gente não pode focar única e exclusivamente na questão econômica, a gente precisa focar em todos os outros benefícios que o sistema de holding traz. Por exemplo, traz a proteção daquele patrimônio, caso a família tenha algum revés financeiro, traz a proteção também se a família exerce alguma atividade empresária, se ela tem um mercadinho, se ela tem um negócio pequeno, se ela tem um consultório qualquer, sei lá, médico, odontológico, enfim, que pode vir a atingir o patrimônio daquele sócio por alguma razão. Se você tem, às vezes, um empregado doméstico na sua casa, ninguém para pensar nessa situação. Você tem um empregado doméstico, você pode sofrer uma ação trabalhista. E aí vai responder com o seu patrimônio pessoal, que está no seu nome. Então, são proteções que o sistema de holding traz.
proteções em relação ao casamento dos filhos. Se você vai deixar, vou fazer uma doação para o meu filho, e depois o meu filho se divorcia, eventualmente aquilo, dependendo de como for feito, pode ser atingido nesse divórcio do filho, né? Ou mesmo no inventário, recebeu ali como herança, enfim, pode vir a ser atingido de alguma forma, pode responder por dívidas do filho. Você fez a doação, aquilo pode responder por dívidas do filho. No sistema de hold, a gente consegue proteger para que isso não aconteça. Você mesmo, que vai se divorciar, você já fez a organização do seu patrimônio, você não vai precisar fazer uma partilha, você está já acobertado por isso. Então, assim, são tantos benefícios que a gente consegue. Você tem, se você aluga os imóveis que você colocou numa pessoa jurídica dentro de um sistema de holding, você consegue pagar menos tributos em relação a esse aluguel que você vai perceber. Então, são muitos benefícios que não só a redução de ITBI e ITCMD, que a família fica confortável. Eu costumo dizer que você implementar um sistema de holding familiar te traz paz de espírito, porque você vai poder ficar tranquilo, você vai poder ter a certeza de que quando você não estiver mais aqui para a sua família vai estar tranquila, vai já com tudo organizado, e você pode ficar em paz, né? Você pode falar, não, agora o trabalho da minha vida toda está ali organizado, protegido, e eu sei que eu não trabalhei em vão. Então, tanto o sistema de 1, 2 ou 3 células, que pode até ser mais, né, dependendo da forma, mas são sistemas que cabem e acho que para toda a família que tem patrimônio, aqui em São Paulo ou em qualquer outro estado brasileiro. Perfeito. Então, ó, muito obrigado pela sua presença aqui, agradeço muito. Lembrando novamente, os contatos da doutora Karina vão estar na descrição desse vídeo. Se você é de São Paulo, seja capital, seja interior, e tem interesse de conhecer mais sobre esse sistema, faz contato com a doutora Karina Jabbour, faça uma sessão de viabilidade com ela, porque eu tenho certeza que o seu patrimônio vai lhe agradecer, a sua família vai lhe agradecer. Por todas essas considerações que ela colocou aqui no final, é muito importante que você pelo menos conheça essa possibilidade de trabalhar o seu patrimônio sem ser um inventário. Porque muita gente não sabe, mas o inventário não é um mal necessário. Existem técnicas já consolidadas para você não precisar perder patrimônio e dinheiro num momento em que você vai estar com certo sofrimento pela ausência da pessoa. E, mais uma vez, só tenho a agradecer a generosidade da doutora Karina de participar conosco. Tudo bem? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Obrigada, Alex. Tchau.